Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel, estou aqui para mais um vídeo sobre o Decks Budget, onde eu construo um deck por menos de R$ 150, excluindo preços de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Para o deck de hoje, conheceremos o famoso Ginete de Sapos de Kamigawa, um personagem novo na lore de Magic, porém inspirado em antigas histórias vindas direto do folclore japonês. Tatsunari, Ginete de Sapo, é uma criatura lendária com poder e resistência igual a 3/3 do tipo Humano Ninja, e ele possui duas habilidades, no mínimo, peculiares, que nos ditarão como construir o nosso deck. A primeira delas é, toda vez que você conjura uma mágica de encantamento, se você não controlar uma criatura com o nome Keimi, crie Keimi, uma ficha de criatura lendária sapo, preto e verde 3/3 com toda vez que você conjura uma mágica de encantamento, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. Ok, vamos por partes. Lendo essa habilidade, fica bem claro para qualquer um que o negócio do deck do Tatsunari é basicamente conjurar encantamentos. E caso você não controle o sapo Keimi, você o cria e passa a drenar a vida dos seus oponentes. Isso é bem bacana, pois ajuda a construir um campo de batalha rápido, para evitar aqueles ataques cedo no jogo que tirariam um pouco da sua vida. Porém, encantamentos é um tipo de permanente que existe em várias iterações diferentes. Tradicionais, auras, sagas, sacrários. Logo, se vamos mesmo nos comprometer a construir um deck de encantamentos, temos que descobrir o que funciona melhor para a gente. E é aí que a segunda habilidade do Tatsunari entra. Por 2 manas, um mana qualquer e um híbrido azul ou verde, Tatsunari, Ginete de Sapo e o sapo-alvo que você controla não podem ser bloqueados neste turno, exceto por criaturas com voar ou alcance. Esse texto basicamente é uma descrição do que a habilidade de voar faz, porém sem usar a palavra-chave em si, provavelmente para manter o flavor da carta. Logo, temos um comandante que cria fichas 3/3 e que consegue dar evasão para si e para o seu sapo, que diminui a vida dos oponentes e nos dá mais vida para permanecer no jogo. Logo, dado tudo isso que eu falei até agora, a minha escolha para o deck do Tatsunari foi basicamente um deck Voltron de Auras, que são um tipo de encantamento. Assim, podemos usar a habilidade do nosso comandante para se tornar evasivo para acertar a vida dos nossos oponentes com danos massivos, enquanto ganhamos alguma vida que nos manterá no jogo por mais tempo. E agora sim, para explicar melhor como o nosso Jiraiya aqui trabalha, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte sendo a lesma, a segunda sendo o sapo e, por último, a serpente. Vamos então para a primeira parte. Assim como é contado no folclore japonês ou nos romances do início do século XIX, Tsunade é uma jovem personagem das histórias de Jiraiya, que possuía a capacidade de realizar mágicas de lesma, que é mais forte que uma serpente, porém mais fraca que um sapo, e que pode nos oferecer suporte nos momentos mais cruciais. E como numa luta onde os 3 estão presentes não pode haver um vencedor, tomaremos cuidado para que as 3 partes do nosso deck funcionem de maneira equilibrada. Mostrarei aqui então as cartas que servem para dar suporte ao resto do nosso deck, e que caso não estivessem aqui, todo o resto desmoronaria. Começando pelas acelerações de mana, temos na curva 1 a fonte da fertilidade e o crescimento virente. A primeira é basicamente uma bijuteria do viajante, porém não artefato, e a segunda apenas uma sólida opção para nos gerar mais mana verde. Na curva 2, Refúgio do Salgueiro dos Lobos e Solo Fértil são auras que encantam terrenos, assim como o crescimento virente. Porém, esses nos oferecem algumas vantagens a mais, como gerar uma ficha de lobo ou corrigir cores de mana. Sinete Arcano e Crescimento Exuberante são as 2 cartas dessa seção que não são encantamentos, porém estão aqui simplesmente pela sua eficácia mais do que comprovada. Partindo para a curva 3, porém mantendo o tema de auras de terreno, Refúgio Verdejante e Abraço da Natureza também aceleram o nosso mana, e o Abraço é especialmente interessante na minha opinião, pois pode servir como uma aura que aumenta o dano que o nosso comandante consegue causar. Por último, Augúrio da Caça e Grande Tanuki são encantamentos que por 3 manas aumentam a quantidade de terrenos que controlamos, o que é uma forma bem segura de aceleração quando comparada às auras que podem ser destruídas. Agora, para que possamos continuar no jogo, mantendo aquele momento gerado nos primeiros turnos, o deck do Tatsunari conta com múltiplas formas de comprar cartas. Assim, você pode encontrar suas emoções, seus terrenos ou mais auras com facilidade. Curiosidade e Percepção Aguda são ambas auras de 1 mana que nos compram cartas, sempre que o nosso comandante causar dano ao oponente. Por tão pouco mana, essas cartas são ótimos investimentos nos turnos iniciais e, sinceramente, até mais pra frente no jogo, para que você continue recebendo os recursos para agredir os seus oponentes. Verdades Dolorosas e Sede por Conhecimento têm como função serem aqueles efeitos de compra de cartas que são bons independente do que você possui na mesa, podendo ajudar a reconstruir após uma remoção global. Presença da Encantadora, Bruxa de Verdurã, Eidolon da Florescência e Campeão Setessana são todas cartas que vão nos comprar uma carta para cada encantamento que fizermos, o que é simplesmente essencial para um deck como esse. O poder que uma dessas cartas traz quando permanece em jogo muitas vezes é insuperável para alguns de nossos oponentes.
pois quando eles finalmente conseguirem remover os nossos motores de compra, já será tarde demais. Temporada de crescimento acaba sendo mais uma encantadora nesse deck, porém só nos comprando cartas quando damos alvos em uma de nossas criaturas, o que ainda é muito bom, pois temos mais de 25 cartas nesse deck que desencadeiam sua habilidade, pelo que eu contei. Leitura Estimulante é uma aura de 3 manas que dá à criatura encantada +1/+1 e voar, porém, quando entra no campo de batalha você compra 2 cartas e descarta uma, o que ajuda bastante a cavar o topo do deck. E por último, Missão de Reconhecimento é um encantamento de 4 manas, que diz que sempre que uma de nossas criaturas causa dano de combate, compramos uma carta. Isso é especialmente bom, pois o Tatsunari concede evasão para si mesmo e para o sapo. Logo, podemos comprar pelo menos 2 cartas por turno com isso. E antes de partir para a parte 2, Pântano de Bojuka e Agente de Erebus são ótimas cartas nesse deck para lidar com alguém que está feliz demais com seu cemitério. O Pântano é simplesmente uma carta sólida, e por mais que só seja usada uma vez, vale bastante a pena. E o Agente é simplesmente insano, pois sempre que o encantamento entra no campo de batalha sob seu controle, ou o próprio Agente entra, exilamos o cemitério de alguém. Agora, partiremos para a parte 2 do vídeo. O sapo, que é mais forte que a lesma e mais fraco que a serpente, proverá os truques que precisamos para lutar contra os planos de jogo de nossos oponentes, oferecendo uma flexibilidade ao nosso plano de jogo. Começaremos então pelas mágicas de proteção do deck. Uma estratégia que foca tanto no uso de uma única criatura para finalizar o jogo, no caso, o nosso comandante, pode ser facilmente inutilizada quando o mesmo morre. Logo, vou mostrar aqui formas de evitar que isso aconteça. Sombra de Cobra, de Enguia, de Aranha e de Javali concedem à criatura encantada a habilidade de Armadura de Totem, que diz, se a criatura encantada seria destruída, em vez disso remova todo o dano dela e destrua esta aura. Não é de hoje que decks de aura usam esse tipo de carta para proteger seus comandantes, e o nosso deck não é exceção, elas são realmente muito boas. Autoridade de Alpha e Plaques Protetor dão habilidade de resistência à magia para o nosso comandante, e a Plaques ainda por cima nos dá uma compra única de cartas, efetivamente se repondo na nossa mão. Custódia de Tamil é uma comum que é fantástica da coleção Kamigawa de Dinastia Neon. Por 1 mana, podemos dar resistência à magia e indestrutível para o nosso comandante, o que é sempre bem-vindo e o protege muito bem. Bênção de Sanguessugas é uma carta muito boa nesse deck. É uma aura com lampejo, onde podemos pagar 0 manas para regenerar a criatura encantada, e que nos faz perder 1 de vida na nossa manutenção. O que honestamente é irrelevante para a maioria dos decks que usam essa carta, e mais ainda aqui onde o Keimi nos ganha vida. Uma forma diferente de proteção vem da possibilidade de anular uma mágica que destruiria os nossos encantamentos. Por isso, usamos mágicas de anulação que custam um pouco mana, e especialmente mágicas que custam um pouco mana azul, já que azul é a cor menos representada no nosso deck e pode ser difícil manter 2 manas azuis abertos. Dito isso, ainda usamos contra mágica, simplesmente porque ela é eficiente demais e acerta qualquer tipo de mágica. Negação persistente também é usada, pois ativamos o efeito de feroz com relativa facilidade num deck Voltron. Usamos Atazar, pois podemos matar o oponente antes da mágica dele resolver de novo. E Contradição Arcana, pois anula qualquer coisa e se repõe. Mas e se todos os nossos encantamentos ainda assim forem destruídos? Bom, neste caso, Sineta de Cristal é a sua melhor escolha, pois ela retornará todos os seus encantamentos que estão no cemitério para sua mão. Porém agora, lutar contra os nossos oponentes não é apenas aguentar o que vem contra a gente não, sabe? Mas também pular para cima deles com algumas emoções. Por 2 manas, Transformação de Kenrith é uma aura que transforma a criatura encantada num alce 3/3 sem habilidades, e nos dá uma compra de cartas quando entra, se repondo, o que é muito eficiente e ajuda a prender na mesa comandantes problemáticos, pois eles não podem ser colocados de volta na zona de comando caso não mudem de zona de jogo, e é isso que a aura faz, deixa ele efetivamente inutilizado no campo de batalha. Fera Interior é uma velha conhecida dos jogadores de Commander, destruindo qualquer permanente por 3 manas e criando uma ficha de criatura 3/3 que geralmente não nos causará problemas. O Conjurador de Desgraça é uma criaturinha interessante. Por 4 manas temos uma 2/3 que dá -2/2 para a criatura alvo até o fim do turno, sempre que conjurarmos o encantamento. Claro, analisando friamente, ela é uma carta de 4 manas que não faz nada de imediato, mas caso seja permitida a permanência dela no campo de batalha, pode ser avassalador para os nossos oponentes. Ímpeto Parasita é uma aura que atiça uma criatura, o que significa que ela deve atacar, mas não pode nos atacar até que sejamos o único oponente restante na mesa. E de quebra, nada impede que coloquemos isso no próprio Tatsunari para aumentar o seu poder, o que é uma opção agressiva bem-vinda. Parecido com o Ímpeto Parasita, Voto de Selvageria pode dar +3/3 e atropelar para o nosso comandante, ou pode dar esse bônus para uma criatura inimiga e impedir de vez que elas não ataquem enquanto a aura não for destruída. Cártula da Força também dá atropelar para a criatura encantada,
e mais um. E aí, quando ela entra no campo de batalha, podemos fazer a criatura encantada lutar contra uma criatura inimiga. Abraço Perverso é também uma carta nova de Kamigawa, e ela destrói alguma criatura ou planinauta alvo que o oponente controla e dá mais um para o nosso comandante. Por último, Tartaruga Celeste Colossal é uma carta fantástica, pois pode ser uma criatura grande no fim do jogo, um efeito de retorno de criaturas para a mão do dono, ou, por 3 manas, pode retornar uma permanente do nosso cemitério para a nossa mão. E se você gosta de uma maldade, a Sineta de Cristal pode retornar a criatura do seu cemitério para a sua mão. E a tartaruga, então, pode retornar a sineta. E dessa forma você tem um motor de retorno de permanentes do seu cemitério para a sua mão. Mas agora, para finalizar de vez a segunda parte, nós também temos algumas limpezas de mesa no nosso deck. O Gigante do Rastro Funesto é uma criatura encantamento que diminui as criaturas dos nossos oponentes para cada encantamento que ele vem entrando no campo de batalha, sem nunca tocar em nada nosso. As Criaturas Phyrexianas é uma saga que no primeiro capítulo bota o marcador numa criatura, geralmente o nosso comandante, e a transforma numa criatura artefato. No segundo capítulo, ela destrói todas as criaturas não artefatos, o que não destruirá o Tatsunari por conta do primeiro capítulo e podemos fazer o Keimi de novo por mais que ele morra. E por último, ainda atazanamos um jogador de cemitério mais um pouco no terceiro capítulo. Demônio Interior é uma aura que transforma a criatura encantada num demônio. Ela concede +2/+2 e voar, e dá -2/2 para todas as criaturas não demônio. E por mais que esse efeito possa parecer pouco, ele ainda é muito bom pela sua versatilidade e de quebra o Keimi não morre para -2/2. Mas as fichas de criaturas 1/1 e 2/2 de seus oponentes sim. E se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. Que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Bom, terminada a parte 2, vamos falar sobre a parte 3. Assim como o temível Orochimaru, temos a capacidade de atacar os nossos oponentes com nossas presas de serpente. E de também lentamente envenenar as vidas dos nossos oponentes com nosso amigo sapo. Inclusive, falando em veneno de sapo, tem 4 cartas que eu deixei de mencionar até então que são a técnica secreta desse deck. Você, por acaso, sabia ou percebeu que o Tatsunari especificamente menciona que só criamos um Keimi caso não controlemos uma criatura chamada Keimi? Logo, em teoria, se tivéssemos uma maneira, quem sabe, de mudar o nome do nosso amigo anfíbio. Afinal de contas, se ele não se chamar mais Keimi, a regra das lendas não se importa mais com isso, e o Tatsunari criaria outro sapo. E assim, poderíamos drenar mais vida ainda dos nossos oponentes. Porém, como que fazemos isso, hein? Será que, não sei, precisa ir no cartório ou algo do tipo? Não sei lá. Bom, Polvo Flecha do Mar, Destruidor de Gemas, Megacorno Migratório e Demolidor Presa de Serra são cartas com habilidade de mutação, que por mais confusa que seja, tem uma função bem específica aqui, que é mutar em cima do Keimi. Para compreender melhor, a habilidade de mutação diz: se você conjurar essa mágica pelo custo de mutação, coloque-a sobre ou sob a criatura alvo que você possui que não seja um humano. Ela sofre uma mutação que resulta na criatura de cima com todas as habilidades da criatura de baixo. Logo, por exemplo, se mutarmos um Polvo Flecha do Mar em cima do Keimi, ele se tornaria uma criatura chamada Polvo Flecha do Mar, com poder e resistência 2/2, que não é lendária, e que sempre que dá dano de combate no oponente, nós compramos uma carta. E que também sempre que conjuramos um encantamento, cada oponente perde 1 de vida e ganhamos 1 de vida. E o mais importante, como eu disse, ele muda de nome. Logo, assim que conjurarmos outro encantamento, o Tatsunari nos proverá com mais um Keimi. E de quebra, todas essas cartas com mutação têm efeitos úteis, sim, de remoção, de ramp, que funcionam muito bem no deck. Outra maneira de drenar mais vida nesse deck é usando também a carta Guardião Sinistro, que faz com que cada oponente perca 1 de vida sempre que o encantamento entra no campo de batalha sob o nosso controle, porém não nos ganha vida ao contrário do Keimi. Ok, agora sim vamos passar para a parte mais importante do deck, as auras que permitem aumentar o poder de uma criatura, viabilizando assim eliminações de oponentes por dano de comandante. Servidão à Sepultura, Proteção Sombria, Experiência Distorcida e Abraço Demoníaco aumentam o poder do nosso comandante mais 3. E o Abraço Demoníaco, além disso, concede voar e pode ser conjurado no nosso cemitério descartando uma carta. Uma das sombras que eu não mencionei na parte de proteção foi a Sombra de Polvo. Porque, por mais que ela de fato conceda habilidade de armadura de totem, o que é muito bom, tornamos o poder e resistência base do Tatsunari em 8/8. Lembrando sempre que quando alteramos o poder base de uma criatura, todos os outros bônus ainda continuam sendo aplicados. Logo, podemos matar alguém com dano de comandante muito facilmente com essa aura anexada ao nosso general. Fachada do Auromante,
e Máscara Ancestral ambos concedem +2/+2 para o Tatsunari por si mesmos, e a fachada dá +2/+2 para cada outra aura anexada a uma criatura que você controla, e vigilância, e a máscara também dá outros +2/+2 adicionais. Porém, neste caso, ela conta todos os encantamentos no campo de batalha em vez de apenas as auras, inclusive tanto encantamentos seus quanto dos oponentes. O Juramento do Tronco Sagrado coloca um marcador +1/+1 na criatura alvo, sempre que ele ou outro encantamento entra no campo de batalha sob seu controle. Que é muito bom, pois destruir o juramento, ao contrário de nossas almas, não remove os marcadores. Rancor é uma aura de 1 mana que dá +2/+0 para a criatura encantada e atropelar, e que retorna para nossa mão sempre que vai do campo de batalha para o cemitério. Classe Maga é uma carta interessante que saiu na coleção de Dungeons & Dragons. Por 1 mana azul, ela tira o nosso limite de mão. Por mais 3 manas, totalizando 4, ela nos compra 2 cartas. E depois por mais 5, totalizando 9, ela transforma cada uma de nossas compras de cartas num marcador +1/+1 para a criatura alvo, que costuma ser especialmente letal como encantadora na mesa. Colosso de Nileia é o nosso mais caro, porém mais potente efeito de amplificação de dano, porque sempre que ele ou outro encantamento entra no campo de batalha sob seu controle, dobraremos o poder de nosso comandante. E com alguma frequência precisamos somente desencadear essa habilidade do Colosso umas 2 vezes para darmos dano letal em cima de qualquer outro oponente. E por último, o que seria melhor ou mais um tema para terminar a parte da serpente do que um pogo de veneno? Firezes é uma aura preta de 2 manas que concede a habilidade de infectar para a criatura encantada, assim convertendo cada ponto de dano que a criatura inflige num marcador de veneno. E como muitos sabem, quando um jogador de Magic tem em si mesmo 10 marcadores de veneno, ele perde o jogo. Eu imagino que eu nem preciso comentar porque a carta é boa, né? Tem tanta gente que odeia veneno e, bom, afinal de contas a gente passou o vídeo inteiro explicando como dar 21 de dano no oponente e logo reduzir esse número para 10 é simplesmente muito bom, cara. Bom, agora que terminamos de ver as mágicas do deck, vamos passar para a parte onde damos uma olhada rápida na nossa base de mana. Temos 9 florestas, 3 ilhas e 4 pântanos. Usamos todos os 3 templos que entram virados e nos dão uma evidência. Usamos todos os 3 terrenos vicejantes. Temos também a Floresta Flagelada, que pode nos acelerar mana mais tarde no jogo. Catacumbas de Darkwater e Vale Afundado, ambos são terrenos pretos e azuis que podem vir a gerar mana no turno que entram. Também temos outros 2 terrenos que geram uma de 2 cores e que nos dão 1 de dano para fazer isso, ou que podem gerar um mana incolor. Torre de Comando, Núcleo de Mirrodin, Pomar Exótico, Palácio Opulento, Caminho da Ascendência podem nos gerar mana de qualquer cor de nosso deck em situações ideais. Desolação Fumegante pode buscar um de nossos terrenos básicos e colocar em nossa mão. Oásis de Hashep pode sacrificar um deserto para dar +3/+3 para uma criatura, às vezes provendo aquele dano adicional que precisamos para matar alguém. E por último, Passagem do Ladino deixa uma criatura imbloqueável até o fim do turno. Inclusive não só nossa, pode ser usado nos oponentes também. Agora que terminamos de ver o deck por inteiro, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga ou no site Moxfield. Bom, e quanto à estratégia do deck? Tudo começa com o básico, que é Muligar procurando uma mão que consiga descer o seu comandante no turno 3. Após isso, se possível, gaste seu turno 4 conjurando um motor de compras como uma bruxa de Verdurã ou anexe auras do seu comandante mantendo algum mana aberto para dar respostas. Como podemos pagar mana para a habilidade do Tatsunari para dar evasão para ele, o sapo, geralmente é fácil bater em pelo menos um de nossos 3 oponentes, pois raramente no jogo de Commander todos os jogadores têm criaturas voadoras no turno 4 ou 5, então aproveite para dar aquele dano inicial em alguém. A partir daí, pega aquele jogador que você atacou, seja porque, sei lá, ele estava aberto ou porque você acha que ele tem maior chance de prejudicar o seu plano de jogo, e continue insistindo até eliminá-lo do jogo. Pois enquanto você faz isso, geralmente os seus outros 2 oponentes vão acabar te deixando em paz até que você finalize aquele primeiro jogador. A essa altura do jogo, ter protegido o Tatsunari ou sempre guardar uma mana ou 2 para uma anulação é vital. Inclusive, guarde essas anulações somente para os momentos mais críticos, como uma limpeza global de encantamentos ou algo do tipo. No mais, finalize os seus oponentes um de cada vez, que nem eu disse, e sem ficar dividindo seus ataques, sabe? Pois cada oponente fora do jogo é um oponente a menos para conjurar remoções e dar respostas nas suas mágicas. E por hoje é isso. Caso você tenha gostado dessa experiência, deixe um like e compartilhe. E caso você ache que faltou alguma carta budget que você usaria, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para uma discussão civilizada entre jogadores, e lembre-se que eu sempre costumo responder os comentários de meus vídeos. Obrigado pela sua atenção, e até lá. Esse foi o Deck Tech do Tatsunari, Ginete de Sapo. Eu sou Emanuel,
E esse é o Budgetório. Até mais!